Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Lagos, riachos, rios, mares e oceanos. Não precisa ser nenhum mestre em geografia para perceber como o nosso mundo está cheio d'água. É só dar uma olhadinha rápida num globo, como esse aqui, para perceber que a maior parte da superfície do nosso planeta é coberta de água. Aí vem uma pergunta. Com tanta água, por que o nosso planeta é chamado justamente de Terra? Quer saber? Então você está no lugar certo. Daqui a pouquinho vai ter a resposta. E tem mais. Nessa teleaula você vai aprender a importância da água para a vida na Terra. E vai ver também como o uso abusivo da água está criando sérios problemas, até mesmo da possibilidade de escassez da água disponível. Já pensou se faltar água? Sem água não dá, não é mesmo? E sem o conhecimento sobre ela também não dá. Por isso, se prepare para um verdadeiro mergulho no planeta Água. Esse é o tema da nossa teleaula. Zé, eu tenho um amigo que está com o mesmo problema que o seu. Ele comprou um terreninho lá no loteamento e agora ele está se perguntando como é que ele vai fazer para arranjar água. Esse é um dos problemas mais graves nos loteamentos populares. Porque na maioria das vezes as prefeituras não instalam serviços básicos como de água, de energia e de esgotos. No meu caso, a solução vai ser abrir um poço. Mas eu tô com medo da qualidade da água. Qualidade da água? Como assim? Ora, Ney, a água pode muito bem estar contaminada. Lá no loteamento tem muita gente que, por falta de grana e até mesmo de informação, não está nem aí com o sistema de esgoto. Tem lugar que o esgoto corre a céu aberto, um verdadeiro foco de contaminação. Aí é que mora o perigo. Essas valas podem acabar contaminando a água limpa que passa debaixo da terra e serve os poços. Quando chove forte, vira um inferno. As ruas se inundam e aumentam o risco de transmissão de doenças. Nossa, e o que você vai fazer? O engenheiro aqui da obra me deu umas dicas e eu vou construir um sistema de fossa consumidouro. E tem mais. Eu vou mandar fazer uma análise da água do poço para ver se ela já não está contaminada. Agora vamos ao trabalho. Pois é, você não brinca no serviço, hein? Ney, com qualidade de vida não se brinca. A gente tem que fazer tudo o que é possível para melhorar as condições de vida da nossa comunidade. Ficar parado aqui não dá, a gente tem que ir atrás, principalmente para exigir que as autoridades públicas façam a parte delas. Ai, amiga, você não imagina o sufoco que nós estamos passando por aqui. A chuva não dá trégua e cai sem parar. O rio sobe, inunda tudo, parece um dilúvio. Alguns vizinhos perderam tudo. É água que não acaba mais. Ô, louco, Pedrão! É água que não acaba mais, rapaz. Olha, a cidade tá um caos. É rua parada, trânsito interditado, árvore caída, rua alagada, tá no E eu não inferno. sei disso, Antônio. É nessas horas que eu fico pensando. Com tanta água, como é que o nosso planeta foi chamar justamente planeta Terra? Tá aí uma boa pergunta, hein? Você quer saber a resposta? Então presta atenção. É muito simples. Na antiguidade, quando os astrônomos deram o nome de Terra ao nosso planeta, eles achavam que o mundo era limitado pelo mar Mediterrâneo. Um mar relativamente pequeno. Ou seja, para eles, o nosso planeta era formado principalmente de continentes e rochas. Por isso, o nome Terra. Mas a verdade é exatamente o contrário. Hoje, pelas fotos tiradas pelos satélites, a gente pode ver que a maior parte da superfície da Terra é coberta pela água. Quer dizer, a Terra poderia muito bem se chamar de planeta Água. Você tem razão, Pedrão. Planeta Água, infelizmente. Infelizmente? Ah, não fala bobagem, Antônio. Você não sabia que nosso planeta é abençoado por Deus justamente por ter muita água? Você sabe, né? Então, A Terra é o planeta mais favorecido do Sistema Solar. Afinal, só a Terra tem na sua superfície uma temperatura que permite a existência da água nos seus 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E só a Terra possui chuvas, rios e oceanos. Esse imenso volume de água, que nunca para de se movimentar, foi a fonte de vida na Terra e é essencial para a sua manutenção. A água é a substância mais abundante da biosfera e a sua maior parte está no estado líquido, na forma de oceanos, mares, rios
e lagos. Uma pequena parte está no estado sólido, as geleiras, e a outra na forma de vapor, a umidade do ar e as nuvens. Resumindo, água é vida. Por favor, cidadã, você saberia me responder o que acontece com a água em estado líquido quando a gente aquece? Vira vapor. Não, esquenta, ferve e aí vira vapor. Por favor, cidadão, o que acontece com o vapor de água quando a gente resfria? Ele vira em estado líquido de novo, não? Condensa e vira água. Tá? Obrigado. Tá vendo? Olha, não é segredo nenhum. A água, quando é aquecida, vira vapor. E esse vapor, quando é resfriado, vira água em estado líquido novamente. Pois é exatamente isso que acontece com a água do nosso planeta. O Sol aquece a água dos rios, dos oceanos e dos lagos, que acaba se transformando em vapor. Essa evaporação dá origem ao que chamamos de ciclo da água. É simples. A água líquida vira vapor d'água e vai para a atmosfera. E quando esfria, o vapor de água sai da atmosfera sob a forma de chuva e neve. É um ciclo sem fim. A água vai virar vapor de novo, que vai ser resfriado, etc, etc. E é fácil perceber que a quantidade de vapor na atmosfera é maior perto do Equador, como na região da floresta amazônica. Isso porque nessas regiões as temperaturas são mais altas, o que aumenta a evaporação. Mas atenção que as chuvas tanto podem ocorrer no lugar onde aconteceu a evaporação, quanto a milhares de quilômetros de distância, porque o vapor de água pode ser carregado pelo vento. O importante é a gente lembrar que a água na superfície da Terra está sempre se transformando de um estado para o outro. E nesse vai e vem interminável, que já dura milhões de anos, a água vai contribuindo para dar formas ao relevo. Dá só uma olhada nessa paisagem aqui. Olha, a ação da água contribui para dar um perfil arredondado a essas montanhas. Mas vamos seguir acompanhando o caminho da chuva. Quando a água atinge a superfície da Terra, podem acontecer várias coisas. Ou a água corre pela superfície mesmo, ou penetra no solo, ou então evapora de novo. Quando existe uma vegetação densa, a vegetação protege o solo do efeito direto da chuva e diminui a velocidade de escoamento da água na superfície. Parte da água da chuva penetra no solo formando o lençol freático. Já no caso de lugares sem vegetação ou em lugares desmatados, a chuva atua diretamente no solo e a velocidade de escoamento da água é maior, aumentando assim o efeito da erosão. Então esse negócio de desmatamento tem tudo a ver com essa confusão causada pela chuva aí fora. Olha, a gente já sabe que a vegetação das encostas dos morros do Rio de Janeiro quase não existem mais, não é? O que acontece então? Quando chove, a água atua diretamente sobre o solo e o escoamento é mais rápido. Aí, é isso aí. Aí formam-se aquelas enxurradas super violentas que acabam levando tudo que encontram pela frente. Lógico. É isso que acaba causando as grandes tragédias. Como, por exemplo, aqui, ó, esse deslizamento de terra. Essa vida é mesmo muito estranha. Essa chuvarada que causa tantos danos aí, aqui seria uma bênção. No sertão, depois da chuva, a vida renasce, fica tudo verde e os rios voltam a aparecer. Ô, Ney, carta do pessoal da minha terra. Lá, na época da seca, é muito duro. Mas quando chove é uma beleza que só vendo. O rio volta a renascer e ganhar força. Você registrou? É isso mesmo. A água da chuva que corre pelas encostas costuma se juntar nos vales, formando os rios. Os rios movimentam as águas a grandes distâncias. E nesse movimento carregam junto o material sólido que fica em suspensão na água, como a areia, por exemplo. E a maioria dos rios brasileiros depende das chuvas. Quando chove mais, é o período das cheias. Os rios transbordam, alagando as terras mais baixas, próximas às suas margens. Quando chove pouco, ou mesmo nada, é o período da vazante. Aí, o volume dos rios baixa. E se a estiagem for muito longa, pode acontecer até mesmo do rio secar. Ô, Zé, enquanto você falava aí, eu tava pensando um negócio aqui comigo. O rio é uma espécie de estrada das águas. Uma estrada que traz a água dos lugares mais altos para os lugares mais baixos. Bem pensado, Ney. É isso mesmo. E você sabe onde essa estrada vai dar? Quer dizer, qual o destino dessa água toda? E você sabe? O oceano. Esse é o destino da água dos rios. Ou seja, a água volta para o oceano de onde tinha saído graças à evaporação. Daí começa tudo de novo. É o interminável ciclo da água.
Agora, é importante perceber que a atmosfera e o oceano estão ligados um com o outro. É unha e carne. Dá só uma olhada aqui, ó. A combinação do vento, do calor do sol e do movimento de rotação da Terra impulsiona imensos volumes de água, que assim circulam pelos oceanos. São as correntes marinhas. Essas correntes são verdadeiros rios que correm pelos oceanos. Elas circulam dos polos para o Equador na forma de correntes frias e do Equador para os polos como correntes quentes. Esse movimento das correntes marinhas redistribui o calor que a Terra recebe do Sol. E mais, em comparação com os continentes, os oceanos demoram mais para se aquecer e também para se esfriar. Assim, sua temperatura é mais constante e eles acabam funcionando como um regulador térmico do planeta, abrandando a temperatura dos continentes. E como se não bastasse, os oceanos ainda representam uma importante fonte de alimentos e reciclam, com grande eficiência, os resíduos domésticos e industriais jogados nas suas águas. Para completar, os oceanos são a via de transporte mais barata. Não dá para negar a importância da água para a vida no nosso planeta. Afinal, o que não falta na Terra é água. Então, assim, com tanta água, a gente nunca vai ter problema de escassez desse produto, não é mesmo? Será? Vamos ver? Eu creio que sim. Que à medida que o homem, com as experiências dele e maltratando a natureza horrivelmente do jeito que está sendo tratado, quer dizer, eu acredito que futuramente nos faltará água, apesar do nosso planeta ter uma base de 70% a mais de água. Tem que economizar, porque o sistema, praticamente, o sistema de água de São Paulo, ele está quebrado, né? Então a minha impressão é essa. Obrigado, hein? Olha, tá vendo? As pessoas já estão começando a ficar atentas e todo mundo tem que ficar mesmo, porque mesmo sendo um recurso natural renovável e mesmo sendo a substância mais abundante na biosfera, o uso da água tem que ser avaliado com muito cuidado para evitar problemas no futuro. A água é usada das mais diferentes formas e por isso mesmo não pode faltar, mas ela tem sofrido muitos estragos. O lançamento de esgotos sem tratamento nos rios é uma das principais fontes de poluição. Tem também o problema dos produtos tóxicos e não biodegradáveis, lançados pelas indústrias. Hoje, o que parecia impossível já não é mais: a possibilidade de esgotamento da água disponível para uso. Esse é um dos desafios a ser enfrentado pelo ser humano. Mas o que fazer para evitar esse problema? Você tem alguma ideia? Eu tenho, Zé. Aquilo que você vai fazer lá no seu terreninho é uma grande ideia. A construção da fossa consumidouro. Assim você evita a contaminação da água do poço. É verdade, Ney. Mas isso é só uma gota no oceano. O que a gente precisa, na verdade, é de grandes medidas preventivas. Proibir que as indústrias joguem poluentes nos rios, por exemplo. A reciclagem de lixo é outra necessidade. Assim como a construção de estações de tratamento de água e esgoto. Mas tudo começa mesmo aqui, na cachola. Todo mundo tem que mudar a cabeça para perceber que a água é um produto nobre e, portanto, tem que ser usada com inteligência. O Zé tem toda a razão. Poluir e desperdiçar a água não tá com nada. E é bom você começar a pensar nesse assunto. Pensar e agir. Para você não esquecer nada, tá na hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a água é muito importante para a Terra e que ela se apresenta nos estados sólido, líquido e gasoso e está em constante movimentação de um estado para o outro. É o chamado ciclo da água. Viu também que a água das chuvas que escoa pelas superfícies tende a se concentrar no fundo dos vales, formando os rios. E que a água das chuvas e os rios ajudam a modelar o relevo, desgastando, transportando e depositando o material arrancado das rochas. Você aprendeu ainda que as correntes marítimas ajudam a distribuir a energia solar pelo planeta e que os oceanos e mares funcionam como um regulador térmico da Terra. Por último, viu que, mesmo sendo a substância mais abundante do planeta, a água deve ser usada com critério e que medidas preventivas devem ser tomadas para evitar a sua escassez no futuro. Tá mais do que na hora de todo mundo pôr essa ideia na cabeça. A água é um produto nobre e assim deve ser tratada. Desperdício? Nem pensar. Então, não desperdice a oportunidade de fixar tudo o que você aprendeu hoje.
Mergulhe com tudo no seu livro de estudos. Tchau e até a próxima.